Excelente dia, mulheres, sejam todas muito bem-vindas ao nosso tempo de mesa. Como de praxe, o que a gente faz para iniciar? A gente para. Quem tá aqui, ó, pelo TikTok, para tudo que tá fazendo. Só, claro, não para se estiver dirigindo, né? Porque eu sei que tem gente que assiste TikTok dirigindo, tá? Não faça isso. Não faça isso. Para tudo que tu tá fazendo, claro, se tu puder, e pousa. Para quem não sabe, pousar é descansar, chegar, vir para o aqui e agora. O aqui e agora é o momento mais importante. É o único tempo que existe. O único tempo que existe é o aqui e agora. É aqui e agora que Deus fala com a gente. É aqui e agora que a gente percebe as coisas que acontecem. É aqui e agora que tudo acontece. É aqui e agora que Deus fala com a gente. Mas também é aqui e agora que muitas vezes nós estamos distraídas do que está acontecendo. E está acontecendo. Aí eu vou te convidar para respirar fundo. Puxa pelo nariz e solta pela boca umas 2, 3 vezes. A respiração pausada, ela ajuda a gente a chegar, a estar. Daí puxa mais uma vez. E mais uma vez. A respiração consciente é um excelente ansiolítico. Excelente. E aí eu quero te convidar a orar comigo. Porque uma voz orando, ela é potente, mas várias vozes orando juntas viram uma grande potência. Aí tu pode repetir comigo. Pai, a ti nós rendemos graças, porque o Senhor é bom e sempre, sempre, sempre nos ouve. Obrigada, Pai, pela tua graça, favor e misericórdia, que não tem fim, e se renova todos os dias em nossas vidas. Pai, nós nos colocamos aqui diante de ti como igreja, para ser tocadas, ministradas, instruídas, confrontadas com amor nessa segunda-feira. Pai, nós queremos celebrar antecipadamente tudo que tu fará nesse tempo de mesa. Jesus, tu é o centro aqui. Ele já estava aqui nos esperando. Ele estava aqui te esperando. Porque tem lugar à mesa para todas as filhas. Tem lugar à mesa para todas as filhas. Todas as filhas. Então chega e pode sentar, porque ele estava te esperando. Tem um alimento espiritual te esperando para tu ser nutrida, alimentada, saciada. Muitas vezes as mulheres se tornam ansiosas e comem mais do que é necessário, porque elas não estão buscando, na verdade, um alimento sólido. A alma está buscando um alimento espiritual. Então, perceba neste momento que está sendo liberado um alimento não palpável. Um alimento que a gente não consegue pegar com a mão, a gente só consegue sentir com o coração. Então, quero te fazer um convite para abrir o teu coração neste momento, aqui e agora, para receber uma mensagem. Não olha para mim, não olha para os lados. Escuta a mensagem. Por isso que eu falo, eu te convido a parar e escuta a mensagem com os teus ouvidos. E sinta com o teu coração o que está sendo liberado aqui. Porque sim, é para ti. Não é para tua amiga, não é para o teu marido, não é para tua mãe, não é para o teu pai. Porque quem está aqui agora é você. Você chegou aqui. Você deixou de fazer algo para estar aqui. Então essa mensagem é para ti. E quando a gente percebe, compreende que tudo que a gente está vivendo é para nós, seja coisas boas, sejam coisas ruins, a gente começa a reconhecer, é para mim. Eu estou aqui agora e essa mensagem é para mim, sim.
E eu recebo essa mensagem com muito amor. Abra o teu coração e deixa que Deus trate ele. Deus é Pai e Ele ama os seus filhos. Obrigada, Pai, por esse tempo precioso. Que nós sejamos tocadas pelo teu amor de uma forma sobrenatural. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Gente, eu dei uma relaxada assim bem boa. Parece que eu tomei uma dose de chá, aqueles. Como é que é? Chá de lavanda? Como é bom te ver, Juliana. Tu tá com uma carinha boa. Também, né? Já tá na finaleira do jejum. Bem-vindos, bem-vindas. Tem um pessoal aqui entrando no TikTok também. Sejam todos muito bem-vindos. A gente vai dar uma mergulhada agora em Mateus 8, 3. No nosso último encontro, a gente falou sobre ensino, autoridade e cura. E hoje nós vamos encerrar esse trecho onde fala sobre cura. Eu até abri uma outra Bíblia que eu tenho aqui, que ela é a Bíblia... Como é que é o nome? É uma Bíblia de estudo. Essa aqui, ó, King James. Não sei se vocês conhecem ela. Ela tem... É bem legal, porque ela tem a passagem normal, e aí tudo que tá em vermelho são as falas de Jesus. E aí abaixo, ó, não sei se vocês vão conseguir ver, abaixo dessa linhazinha verdinha aqui tem toda a explicação da passagem. Vou compartilhar com vocês essa parte de... Aqui fala a limpeza de um leproso, não fala nem a cura de um leproso, porque a cura, dependendo do nível, se é um nível físico ou emocional ou espiritual, é um tipo de cura. E aí, quando eu li a limpeza de um leproso, limpeza. Essa limpeza é uma limpeza física, emocional ou espiritual? Porque a gente bem sabe que existem doenças que, por exemplo, tem pessoas que falam assim, eu tô orando há muito tempo, Cris, muito, muito, muito tempo, e a minha cura ela não é liberada. Tem curas que não são liberadas com oração. Tem curas que são liberadas com movimento. Um desbloqueio. Não tem coisas que as pessoas oram para resolver, mas é um movimento que vai resolver. Uma atitude, uma decisão que vai resolver. Não é a oração. Porque o significado de oração é orar e partir para ação. Aí a pessoa fica... ontem o pessoal aqui do TikTok ficou bem louco. Tinha até uns pastores ontem comigo aqui, tomando uns charamanaia comigo. A pessoa, ela ora e fica com a Bíblia debaixo do braço, né? Esperando acontecer. Daí fica 5, 10, 15, 20 anos esperando acontecer. Não vai acontecer. Oração já está na palavra, oração, orar e partir para a ação. Tomar uma decisão, fazer um movimento. Mas também tem coisas que só com oração mesmo, oração e intenção, digamos, para a gente viver uma libertação. Porque daí a gente vai para a questão espiritual. Então, Deus está nos convidando, neste tempo, para a gente mergulhar tão profundamente para nos conhecer. A gente sabe muito sobre a palavra autoconhecimento, mas a gente sabe autoconhecimento vivido tão profundamente. Eu digo assim, eu confronto as mulheres porque eu gosto, né? Já fui confrontada, então eu confronto. Eu falo assim, tu te conhece tão profundamente a ponto de largar o anticoncepcional e tirar o DIU e deixar o teu útero livre dessas montes de porcaria? Eu sou essa mulher. E na época que eu me libertei dessas coisas, eu falava assim, mas Deus, e se eu engravidar? Tu só vai engravidar se tu não conhecer teu corpo, os teus ciclos. Toda mulher tem ciclos. A mulher é cíclica. Então, se a mulher não conhece os ciclos dela, ela vai lá e toma um anticoncepcional, para o anticoncepcional governar o ciclo dela. Ou o DIU governar o ciclo dela, não ela mesma. Eu fui muito confrontada nisso. E eu tô mais de 3 anos sem nenhum método contraceptivo, nada. Até a primeira jornada da alma que eu vivi, eu tava na tabelinha.
para não engravidar, mas até ali eu conhecia os meus ciclos, estava aprendendo cada vez mais a conhecer meu corpo, hoje eu ainda aprendo a conhecer meu corpo. Então, tem curas, tem limpezas, quando eu meditei nessa passagem, então tem curas, tem limpezas que elas só vão acontecer no autoconhecimento. Quanto mais eu me conheço, mais eu firmo a minha identidade e mais eu consigo perceber aonde está aquilo que eu estou buscando dentro de mim. Quantas vezes eu tive, por exemplo, uma infecção urinária de repetição porque eu não tomava água? Então, não era emocional. Porque depois que eu comecei a tomar água com mais frequência, eu nunca mais tive. Mas a gente bem sabe que tem doenças ginecológicas que são emocionais. E tem algumas que são espirituais. É esse nível de autoconhecimento que Deus está nos mostrando nesse tempo. Para que a gente não fique se apoiando em médicos, em remédios, e pessoas, e ambientes, mas que a gente se conheça tão profundamente que a gente não precise de coisas externas. Quando a gente fala dependência 100% em Deus, é sobre isso. Porque se Deus, vamos lá, se Deus me conhece, cada fiozinho de cabelo que está no meu corpo, em quem que eu tenho que ir para descobrir em qual esfera eu preciso curar? É o médico? É o pastor? Não. É o meu marido? Não. É a amiga? Gente, quantas mulheres na época que eu tinha salão de beleza, quantas mulheres às vezes chegavam bravas, furiosas, que tinham comprado um produto que a amiga estava usando e se decepcionaram. Gente, o que é bom para o meu cabelo não é bom para o cabelo do meu marido. Nós não usamos os mesmos produtos capilares. Aí, ao invés de tu ir em Deus perguntar o que é bom para ti, tu pergunta para amiga. Ao invés de ir em Deus para te conhecer tão profundamente, aí tu fica buscando em laudos, em pessoas. Gente, eu não tô aqui anulando a busca médica, não é sobre isso. Porque todas vocês que estão aqui, vocês já estão nessa caminhada há um tempo, a gente está junto nessa caminhada há um tempo, mas eu vou deixar bem claro aqui pro pessoal que está chegando no TikTok. A gente tem a consciência, a gente sabe, né? Que a gente gosta de falar, não, mas isso eu sei. Sabe mesmo? Que a nossa dependência deve ser 100% em Deus, não anular, se for necessário buscar um médico, claro, se for necessário tomar um remédio, vai, mas não use isso como uma muleta para a vida, a ponto de tu precisar de um milagre. Ontem eu escutei, estava assistindo um podcast, e o cara estava falando, né, que quando perdeu, não me lembro se foi a mãe ou o pai, mas eu fiquei impactada pela frase após isso, foi o pai. O pai era alcoólatra. E eu fiquei impactada porque ele falou exatamente o que eu penso hoje sobre as doenças. A pessoa negligenciou a saúde, a pessoa viveu para o trabalho, ou seja, tem muito cristão que se diz filho de Deus, mas a dependência do trabalho. Eu já fui essa pessoa. Eu era a filha de Deus amada, mas a minha dependência não estava em Deus, estava na minha empresa, estava no meu trabalho, estava nas minhas coisas. Então, na frase, eu sou filha amada de Deus, mas eu negligencio a minha saúde, o meu bem-estar, uma atividade física que eu sei que precisa fazer e eu não faço, e eu conto história e não faço. E mesmo assim, se vocês chegarem diante de Deus quebrando o princípio, ele vai liberar a cura. O leproso, ele estava quebrando o princípio, ele estava ali fazendo o que... Gente, toda enfermidade, ela vai denunciar a quebra de um princípio, seja no corpo, seja na alma, seja no espírito. Independente da pessoa ter consciência ou não, ela está pagando o preço por alguma coisa. Por isso que a gente fala que é muito caro ficar de fora, é muito
caro se afastar do conhecimento, é muito caro a gente não intencionalmente estar em ambientes que nos ensinem, que nos deem instrução, é muito caro ficar fora disso. E qual é o preço que se paga pela ignorância? Por que na Bíblia diz que o povo perece por conta, né, da ignorância, da falta do conhecimento? O conhecimento hoje em dia, ele não está disponível para todo mundo? Tá, para todo mundo. A grande maioria das coisas que eu sei, eu acessei através do YouTube gratuitamente. Por que as pessoas não fazem isso? Por que ao invés de buscar o autoconhecimento de verdade, não aquele superficial, por que não busca? Fala aí, Ju. Porque a gente tem que renunciar da gente. Tem uma coisa que eu falo, e eu já falei em alguns vídeos meus. A gente não quer, a gente foge do próximo nível porque a gente não quer admitir que vai ter que sustentar esse próximo nível. Essa é a verdade. Então, o que eu vivo hoje na minha vida? Eu tô fugindo do próximo nível consciente comigo, entende? Não no nível, no sentido de autocobrança, mas eu estou consciente que eu estou fugindo do próximo nível porque eu não quero sustentar essa versão. Então eu fico confortável nesse gostosinho aqui sentada na bosta. Bem que nem criança cagada. Gente, quando eu era criança, às vezes eu não queria parar de brincar e eu me cagava nas calças, mijava nas calças. Minha mãe ficava louca comigo. Por que não foi no banheiro? Porque eu não queria parar de brincar. Não briga comigo. A gente tá assim até hoje. Se cagando, se mijando e fica ali no gostosinho. Porque é confortável, não quer parar, se trocar, se limpar, analisar, rever a rota. Nossa, os últimos dias eu fui muito convidada para o silêncio. E é no silêncio que a gente vai recalculando a rota, a gente vai planejando exatamente o que Deus quer para nossa vida e não o que a gente quer para nossa vida. Porque, de novo, o que Deus quer para nossa vida é infinitamente melhor e maior do que o que a gente quer para nossa vida. Por quê? E por que a gente ainda é teimosa, bate com a cabeça na parede? Eu digo assim, ó, o nível da minha teimosia é o nível do tamanho da minha testa. Olha o tamanho da testa. Olha ali, ó, o tamanho da testa. Esse aqui é o nível da minha teimosia. Eu reconheço. Porque o primeiro passo da cura, da libertação, da restauração é reconhecer o bloqueio. Ok, reconheço o bloqueio, reconheço a crença, reconheço que eu estou nesse lugar. Pai, eu reconheço que eu estou nesse lugar. Esse é o primeiro passo. Agora sai disso. Para sair disso exige movimento, uma postura. E a maioria das mulheres não saem desse lugar porque elas não querem ser desse lugar. E Deus fala muito comigo a respeito disso, porque às vezes eu ainda me percebo querendo tirar as mulheres do lugar que elas mesmas se colocaram. E a gente é assim, sabe por quê? Porque é maior que a gente consegue resolver os BO da nossa vida e a gente quer carregar todo mundo com a gente. Amiga, vem aqui, vamos junto! E daí daqui a pouco tá carregando a amiga nas costas. Tá carregando a mentorada nas costas. Quando eu nem percebo, eu já sou chamada para o silêncio e Deus me fala, minha filha, de novo tu tá repetindo esse padrãozinho de ser a salvadora das mulheres. Tu não é a salvadora das mulheres. Tu não vai tirar ela dos lugares que elas se colocaram. Cuida da tua vida. A tua parte tu já está fazendo. Que é transbordar. Agora, se elas quiserem, elas vão sair desse lugar. Sem tu fazer nada. Se identificou, né, Juliana? Eu digo, nenhuma mulher tá aqui por acaso. A gente é tudo farinha do mesmo saco, só muda o CPF. A gente só muda o CPF. Então, foi isso que veio muito forte ao meu coração para concluir essa parte da limpeza do leproso e o quanto
Tantas coisas elas estão disponíveis para nós e se a gente estiver realmente dispostos e disponíveis a viver, porque não adianta a gente saber. Saber, todas nós sabemos muitas coisas. Mas esse tempo, eu percebo que Deus está convidando a gente para viver o que a gente sabe. E ser o resultado do que a gente sabe. Porque esse é o segredo, ser o resultado daquilo que eu sei. Eu conversava com uma amiga antes de entrar aqui no tempo de mesa. E a minha reflexão, o que eu estou vivendo hoje, tá? Eu compartilho com vocês. Refletem sobre isso. Sobre isso. Eu estou sendo aquilo que eu sei? Eu estou sendo verdadeira comigo o suficiente para ser aquilo que eu sei? Ou eu só sei? Reflitam sobre isso. Quero convidar vocês para orar, agradecer por esse tempo precioso que nós tivemos. Obrigada, Pai. Obrigada pelo tempo precioso que nós estivemos aqui contigo, nós tivemos contigo. Agradeço, Pai, pela minha vida, a vida de cada mulher que está aqui presente. Que nós tenhamos um dia mais abençoado do que nós já tivemos até agora. E eu declaro sobre a nossa vida, sobre a minha vida e a vida de todas as mulheres que estão aqui e as mulheres que vão chegar, que nós viveremos um tempo libertador. Um tempo que nós seremos aquilo que a gente sabe. E a gente não vai ser mais uma filha no mundo que sabe muitas coisas e não vive essas coisas que sabe. Tanto eu quanto todas as mulheres que estão aqui. Declaro aos céus e terra, está feito. Assim é e assim será. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Tenhamos uma excelente segunda-feira abençoada. Uma semana abençoada. Hoje estou indo para São Paulo. Gente, essa jornada da alma vai ser poderosa, viu? Vai ser poderosa, poderosíssima. Nós nos vemos amanhã. Certo, mulheres? Beijos. Até mais.